Saudação a todos. Bom, eu queria falar com vocês hoje, pedir a atenção de vocês, para a gente sentir ou se perceberam, né, alguma situação até que inusitada, digamos assim, porque já estava fazendo parte, né, do nosso dia a dia e tal, né? A questão, por exemplo, das fake news, correto? Tão faladas, tão divulgadas e tal. E como eu ainda estou trabalhando dentro do meu contexto, né, da proposta, sobre o tema da moral e tal, discutir a filosofia em termos morais, em termos éticos, a gente tem percebido, então, essa questão da fake news que eu achei interessante para a gente comentar hoje. Não sei se vocês perceberam, mas houve aí um certo regramento, digamos assim, um refreamento da questão da fake news, né? E por que ela sofreu esse refreamento, digamos assim? Nós sabemos que a direita, principalmente a extrema, né, estabelecida aí, principalmente no nosso país, ela se locupleta exatamente da questão do fake news, né? Da questão da mentira, porque para ela não interessa se o fato é correto ou não é correto. Para a questão da extrema-direita, é a questão da vitória, seja em que âmbito for, seja de que forma, mas que sempre ela saia vitoriosa, digamos assim. Então, quer dizer, se a gente não parece que as pessoas não perceberam muito isso, mas é muito interessante a gente ver esse lado da fake news enquanto extrema-direita e até a gente vai fazer um confronto aí com a questão capitalista também, que muitos acham que não tem a ver, mas me parece que tem tudo a ver, né? Então, podemos estabelecer inicialmente esse sistema vamos trazer para o âmbito da filosofia logo, né? O Kant, né, que era um filósofo alemão, estabeleceu o seguinte: bom, toda mentira é uma moral falsa, digamos assim. Mas como assim moral falsa e como explicar isso? Então, como é que ele consegue explicar isso no âmbito da moral? Ele estabelece, né, trabalhar a moral numa questão, digamos, lógica, digamos assim, né? E aí ele começa dizendo o seguinte: no momento eu posso mentir para você, você mente para mim, né? E a gente vai contemporizando esses problemas, né, que esses altos e baixos pode acontecer. Depois eu passo a mentir para todo mundo, para toda a sociedade. E aí os problemas aumentam até muito mais, né? Mas aí chega um ponto que é preciso, né, ou se é preciso ou não, mas tenta-se fazer com que essa proposta da falsa moral, ela esteja no âmbito da universalidade, digamos, ou seja, um processo universal, em que as pessoas já não fiquem mais atentas àquilo, ao que é falso, ao que é certo, ao que é errado, ao que é bom, ao que é mal, né? Mas isso é interessante, cara. E chega um ponto que isso começa, de certa maneira, crescer tão abrupta e rapidamente que passa a ser já uma coisa até, digamos, normal dentro da sociedade. Não só no Brasil, no mundo todo, digamos assim, né? Mas só que isso, de certa maneira, tem trazido, né, fluidos, digamos assim, negativos à própria extrema-direita. E por que isso, né? Veja bem que interessante, né? A própria extrema-direita, ela começa a sentir que há um despropósito. O problema capitalista, ele começa a ser afetado, né, por esse grau de mentiras, né, ou não verdade, digamos assim. Porque até então, o capitalismo, que é um processo fiduciário, né, e por conseguinte vendável, né, de moedas, de trocas, de uma série de coisas, ele precisa manter
concretamente os seus compromissos. Queira ou não, estejamos ou não dentre uma verdade ou uma mentira. Mas se que existe uma mentira, essa mentira, digamos, precisa ser estabilizada, concretizada, né, dentro do sistema capitalista. Ou seja, vamos supor o seguinte: eu marco com você um encontro, né, para as 12 horas, mas aí ele acontece ou não acontece? Como assim? O processo capitalista, ele não se coloca dessa maneira. Isso é extremamente prejudicial. Os compromissos que ele tem, por ser uma moeda fiduciária e de troca, deve haver o quê? Honestidade nos propósitos, confiança na palavra, acima de tudo, né? Olha só que interessante onde nós vamos chegar aí ao que o Kant colocava de que esse tipo de moral, ela não pode ser universalizada, porque se ela for universalizada, ela entra em pane, ou seja, ela fica louca a sociedade, totalmente descontrolada. E aí os compromissos capitalistas não podem ser cumpridos, né? Então é interessante isso, a gente não vê ligação, mas se você se aprofunda mais um pouco, a gente vai sentir essa diferença, né? Exatamente, e esse propósito. Por que Kant até estabelece esse grau, né, de narrativa, né? Porque, veja bem, a humanidade toda sempre foi, sempre será, calcada o quê? No símbolo da linguagem, né? E se essa linguagem ela fica totalmente desestabilizada, já não existirá mais um grau de confiabilidade em mais nada. Então tudo se torna literalmente louco. E aí como é que vai produzir ou reproduzir ou se autorreproduzir o processo capitalista, né? Nesse aspecto, então, a extrema-direita levou, digamos, um tiro no pé, né? Porque ela está agindo contrariamente a ela mesma. Então, veja bem, por que estamos fazendo tudo isso e falando tudo isso? Porque diante desse processo capitalista, se tornou, então, inviável a questão, né, do dar e receber, que é o processo, né, financiarizado do capital. Aí o que ocorreu? Você veja bem, a gente não percebeu, mas um dos grandes canais, né, da mídia, né, tecnológica, de um modo geral, do sistema capitalista, foi a retirada de um dos grandes canais do YouTube, que era as terças livres, muito usada exatamente pela a extrema-direita, né, que dava sustentação, né, às suas ideologias através desse e de outros canais que tem por aí. Então, empresas que representam, né, o alto capital, tipo Google, Facebook, Amazon, Twitter e outros mais, estão aos poucos retirando esses canais que patrocinavam exatamente, né, os fake news. Não é interessante isso? Você vê que aí, então, chega-se a uma ideia, como queiramos ou não, de que há aí um processo que pode sofrer ou pode até nos conduzir a algumas mudanças, sim, diante dessa questão capitalista, né, desse confronto ou diante desse anacronismo, né, que começa a ser viabilizado entre a extrema-direita e o próprio capital. Não é interessante? E porque até, né, se torna inviável esse modelo, se ele não for contemporizado, digamos, como uma coisa saudável, né? Essa moral, mesmo que falsa, ou mesmo que de uma forma inviável, mas para o capital ela precisa ser concretizada, queiramos ou não, sob pena de que ele sofra
altos baques, o que não é permitido e não será permitido nunca pelo sistema dominante, que é o neoliberalismo, junto, né, acompanhado, né, estritamente e literalmente pelo capitalismo imperial, né, digamos assim. Portanto, eu achei interessante a gente comentar isso para a gente fazer, né, um balizamento. Aqueles que, por exemplo, não comportam ou não conseguem ver esse entrosamento, né, digamos, essa viabilização de dados e fatos entre fake news, entre capitalismo, entre extrema-direita, que está tudo muito interligado, digamos assim, né? Então, olha, com certeza, com a retirada desses canais que franqueiam, né, e dão sustentação naturalmente ao fake news, né, de um modo geral, não só no Brasil, mas no mundo todo, evidentemente, sustentado por essas grandes empresas que, ora, se sentiram chocadas, né, com esse tipo de fake news, mas que estavam se tornando universais, né? O modelo Kant, em que ele reclamava e dizia que se esse modelo de moral, mesmo que falsa, for universalizado, desculpe, ele se torna inviável. Inviável exatamente por isso, porque a credibilidade da simbologia, da palavra, do compromisso, da linguagem é colocada em jogo. E nesse momento, isso não é importante para nenhum sistema capitalista, ok? Então, veja bem, eu quis aqui, né, no meu relaxamento, né, estava aqui lendo até o editorial do Globo, que falava em parte hoje sobre isso, e achei interessante comentar aí com vocês, para que a gente possa cada vez mais estar mais atento sobre essas questões que até parecem distantes da gente, mas elas estão ali muito, né, muito junto, muito pertinho, muito colada a todos nós. Basta apenas que nos coloquemos, de uma maneira visível, né, diante da discussão, diante da reflexão, para que a gente perceba isso. Tá ok? Então, olha só, se você gostou do tema, acha interessante se aprimorar sobre isso, leia mais sobre isso, dá aí o like aí, o meu currículo também vai estar aí para você apreciar e achar se eu devo ou não ser credor, né, da sua atenção. Muito obrigado.